Entrando no ar pela Record News Espírito Santo, mais uma edição de Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá, comunidade, quarta-feira, 8 de janeiro, e nós estamos aqui para o nosso compromisso de segunda a sexta-feira, sempre ao 12h30 e também às 18h30. Você já sabe, eu sou Leonesse Barros, o meu espírito é comunitário e aqui nós temos uma parceria. Confira comigo o que temos para o programa de hoje. Polícia apreende 3 menores suspeitos de incendiar ônibus no bairro Porto Novo, em Cariacica. Senhora de 74 anos foi sequestrada e liberta 4 horas após a família pagar resgate. 7 afogamentos já foram registrados no Espírito Santo nesse verão. É preciso tomar cuidado com as praias, rios e piscinas. Eu fui ao quartel do Corpo de Bombeiros em Vitória conversar sobre medidas preventivas contra afogamentos. Mas isso é para daqui a pouco, porque por enquanto, fiquem seguros, o Segurança Máxima está no ar. Quarta-feira, 8 de janeiro, e hoje é o Dia Nacional da Fotografia. Então, como eu não posso parabenizar a fotografia, eu vou parabenizar aos câmeras aqui do Segurança Máxima e também aos fotógrafos Gildo Loyola, Chico Guedes, Carlitão Medeiros e Leane Barros. Parabéns para vocês. Minha gente, ontem a polícia apreendeu 3 menores suspeitos de serem os responsáveis pelo incêndio daquele ônibus no bairro Porto Novo que nós noticiamos ontem. Nos celulares dos menores tinham mensagens a respeito do incêndio. Confira na matéria de Rodrigo Leal e Bernardo Braconi. Esses adolescentes de 15, 16 e 17 anos são suspeitos de atear fogo no ônibus do Transcol na manhã desta terça-feira em Porto Canoa, Cariacica. Investigações da polícia, com auxílio de denúncias anônimas, levaram à apreensão dos suspeitos em Presidente Médici, Cariacica, bairro próximo de onde aconteceu o crime. Uma testemunha reconheceu os 3 na Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio. Houve uma operação realizada pela Polícia Militar e uma operação realizada pela Polícia Civil, no qual 3 menores foram identificados e trazidos aqui para a Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio. Nessa ocasião, os 3 adolescentes negaram a prática do crime, muito embora nos celulares de 2 deles a gente tenha provas cabais, robustas e manifestas quanto à participação deles nos atos infracionais. Segundo o policial que participou da operação, a partir do primeiro apreendido, eles conseguiram pegar os outros 2 suspeitos. Por meio de informações anônimas, o próprio acompanhamento realizado pelo Serviço de Inteligência, foi desencadeada uma operação envolvendo o grupo de apoio operacional e foi encontrado um adolescente. Por meio de entrevista e dados e outras informações, chegou nos outros 2 adolescentes que deram causa a esse incêndio. Mensagens no celular de 2 dos menores mostram um diálogo que começou com o plano de incendiar um ônibus. Também houve a ameaça de mais um coletivo ser alvo durante a noite. Eles negam o crime, mas confirmam a troca de mensagens. O grupo disse que a população não vai esquecer da morte de Michel após uma operação da polícia. O policial me pegou um tempo, porque como eu tinha mandado mensagem pra ele ali, falando que tava com raiva, revoltado por causa da morte do meu colega lá, Michel, não tem. Só isso mesmo, por causa da mensagem que eu mandei pra ele só, que ele me trouxe pra cá, não tem. Mas essas mensagens no celular diziam que vocês iam botar fogo no ônibus. De isso, mas só mandei mensagem mesmo, fazer, eu não fiz nada, nós não fizemos nada não. Nós queremos justiça pela morte do nosso colega lá, ó. Nós queremos justiça, eu quero justiça, todos os moradores querem justiça também, igual eu sou. Os menores de 16 e 17 anos já têm passagens por tráfico de drogas, enquanto de 15 já foi apreendido como usuário e por lesão corporal. O delegado explica quais os crimes que eles vão ser autuados dessa vez. Pelo menos a princípio já serão autuados pela prática de ato infracional análogo ao crime de constrangimento ilegal majorado, tendo em vista a presença de 2 armas para o crime de dano qualificado tendo em vista o emprego de substância inflamável e por ter sido crime cometido
contra patrimônio de empresa concessionária de serviço público e 2 deles por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que o crime foi praticado com 2 revólveres calibre 38. Os adolescentes serão encaminhados para a unidade de atendimento inicial, a UNAI, em Vitória. A pena pode chegar a 9 anos, mas por serem menores de idade, só podem ficar até 3 anos apreendidos, dependendo da decisão do juiz. Certamente a polícia vai precisar investigar mais, mas muito bom. Já prenderam os 3, pelo menos envolvidos, porque essas mensagens do celular são muito esclarecedoras. Olha, comerciantes e moradores da Praia do Canto em Vitória estão apreensivos, inseguros. Há uma onda de assaltos muito grandes no bairro e ontem uma loja de ar-condicionado foi assaltada, quebraram o vidro da porta de entrada da loja. Você vai conferir na reportagem de Sérgio Rangel e Ailton Nunes. Veja aí. O assalto aconteceu por volta de 3 horas da manhã. Para entrar, o assaltante usou pedras e pedaços de madeira. Apesar do pouco levantamento que a gente fez, aparentemente é só um monitor. Ou seja, nada de valor expressivo. O problema é o trabalho, né, que vai dar colocar a loja novamente para funcionar, acionar seguradora, vidros, etc., limpeza, e além de ter que conferir tudo que está aqui dentro novamente, para verificar que é o que todo mundo está passando aqui nesse local, nesse momento, né? Apesar dos produtos caros, o ladrão levou apenas um monitor de computador. O comerciante calcula um prejuízo de R$2.000 com a porta quebrada e o roubo. Ele reclama da falta de segurança na região. Já sofremos arrombamento. Acho que nenhuma loja aqui na Praia do Canto está ilesa disso. Né? Está noticiado completamente, quase todos os dias, que na Praia do Canto, principalmente, as lojas estão sendo sofridas, sofrem assaltos frequentes, arrombamento. E a gente está sabendo, está lidando com isso, mas com uma dificuldade, né? A gente não está tendo tanto apoio assim do que está acontecendo. Mesmo com monitoramento, com câmeras filmando, você está sempre correndo esse risco. Fácil não. Mas olha, quem pode comentar bem sobre isso, essa preocupação, é Paulo César Gomes, o nosso comentarista de segurança pública. Seja bem-vindo, companheiro. Boa tarde. Boa tarde, Leonésio. Boa tarde a todos. Preocupante essa situação lá em Praia do Canto, né? É muito preocupante na Praia do Canto, mas também lá em Jardim Camburi tem o mesmo problema. A Polícia Militar, com a chegada do verão, destacou alguns policiais para as orlas, tanto de Vitória, Vila Velha, e enfraqueceu o policiamento da Praia do Canto. Eu hoje mesmo passei lá na Praia do Canto e não vi nenhuma unidade policial rondando aquela região. Então ficou vulnerável a atuação dos policiais em relação à repressão ao crime naquela região. É chocante, mas aí vamos falar sobre aquela queima de ônibus, prisão dos menores. O secretário, inclusive, se manifestou a respeito disso. O que é que você tem achado de tudo isso, Paulo? Olha, Leonésio, foi em relação a uma retaliação à morte de uma pessoa lá naquela região. Ainda não apurou se é uma pessoa voltada para o crime ou não, mas houve ação policial, há um descontentamento da comunidade em relação àquela morte e houve alguns moradores atearam fogo no ônibus. O que eu vi hoje, por exemplo, em vários noticiários, a declaração do secretário dizendo que os policiais agiram de acordo naquela operação. Já é um depoimento temeroso até para uma apuração, porque tem que ter isenção na apuração, se foi legal, de que forma foi, mas não pode antecipar elogiando uma operação sem saber de que forma foi desencadeada aquela operação, aonde levou a pessoa a óbito. Paulo César, muito obrigado pela sua participação. Concordo com você, plenamente. Muito obrigado. Nada, isso vai ser investigado, certamente, né? Exato. E tem que ser, né? Nós vamos para um próximo bloco. Então, um pequeno intervalo, mas eu volto já já. Segure um pouco.